Olá, tá começando mais um episódio do Sex and the Flicks, podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamentos e pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos ou abusivos. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem. E empolgada pra falar sobre os Chernobyls e Chernogirls da vida. Eu acho engraçado botar empolgado de falar de relacionamento na mesma frase, mas até que eu tô. Acho que é importante a gente disseminar informação. Gosto. Vamos começar já, assim, que quando se fala em abuso, né, relacionamento com abuso, as pessoas de forma geral têm uma ideia muito de violência doméstica e violência física, né, de, marido que bate mulher, Lei Maria da Penha, coisa assim. Só que existem muitos outros tipos de abuso que pode existir no relacionamento, né, Carol? Eu acho que quando a gente fala de abuso, a gente relaciona mais a coisas intencionais, e o tóxico é quando a gente não tem comportamentos tão intencionais. Até Assim, já tinhas comentado, acho que no da família, né? Isso. Como saber que se é um relacionamento abusivo ou tóxico, então? Então, não tem uma coesão, tá? Tem pessoas que falam que abuso envolve machucar a pessoa, outros que falam que não, e o tóxico teria mais a ver com comportamentos que a pessoa não necessariamente sabe que tá tendo, que deixam a relação um pouco mais entroncada. E o abuso seria quando existe uma coisa de poder. Tem comportamentos e coisas que acontecem em busca de ter poder sobre aquela relação, né? Mas eu também acho que gente tóxica, às vezes, age dentro de relacionamentos ou com medo de perder algo ou porque quer ganhar algo. Então, né, os comportamentos diferem, mas a ideia é que o tóxico, a pessoa em tese não tá ligada, não tem uma coisa maquiavélica por trás, não tem malícia, ela faz isso porque ela faz. E o abusador Sim. saberia o que tá fazendo ou o que ele quer ganhar com isso. Então, E até de uns tempos pra cá, acho que as pessoas têm sentido mais abertura pra falar sobre o tema, né? Porque antigamente era muito aquele negócio, briga de marido e mulher, não se mete mulher, né? Enfim. E uma série que eu acho que trabalha isso de uma forma bem dedo na ferida e dando vários exemplos que podem dar gatilhos nas pessoas, talvez, é a Big Little Lies. eu acho uma excelente série pra isso, exatamente. Tudo bem que ali a gente tá falando mais especificamente. É legal porque tu vê, pra quem não viu, talvez vai notar depois que eu falar, é uma progressão abusiva, assim. Tu vai vendo o personagem da Nicole Kidman, já o jeito dela mais aquado, não fala muito pouco do casamento, tudo parece muito bom, né? Aí aquela coisa de achar que tá protegendo os filhos, mas os filhos já estão sabendo há muito tempo que tem uma coisa errada. Aí é uma relação que ela gosta, é uma coisa meio síndrome de Estocolmo, assim, né? Porque ela gosta do marido, mas tem medo um dele. negócio que parece que o conflito é o que alimenta a vida sexual deles, que é um negócio bem complicado, Então, que né? também, e engraçado tu falar isso, porque muitos filmes dos anos 90 tem essa pegada, né? Da relação se pegar, brigar, se desentender e poder fazer as pazes com o sexo. Sim, aham. E aí virou esse mito do sexo pra fazer as pazes. Sim. Né? Que é uma pimenta na relação. Exato, a gente ter conflito. que compensa tudo, né? Porque dá aquela Adrenalina, aquela chacoalhada, exato, aí né? vai ter um sexo animal e a E gente vai fazer as até, pazes. quando a gente fez o episódio sobre as expectativas sobre sexo, coisa assim, a gente até falou que nos filmes dos anos 90 parecia que sexo sempre tinha que ser aquele negócio rough, aquele negócio, um pouco de violência, talvez, né? Sim. Enfim, mas negócio mais vivo, mais tal, né? E daí eu acho que muita gente acabou caindo nessa conversa de que, se tem desentendimento e tal, é a desculpa perfeita pra fazer as pazes depois. Eu acho que uma das coisas que os filmes dos anos 90 mais favoreceram a gente é achar que a química sexual tá acima de todo o resto de um casal. Porque se tu lembra dos grandes filmes dos anos 90 que envolvem cenas de sexo que todo mundo curtia, que vai lembrar que é Instinto Selvagem, O Profissional, Carga Explosiva. Sim. Meu Deus, como é que o Profissional não é aquele é o do Sylvester Stallone não com Leon, a Sharon né? Stone. Sim. Como é que é o nome? Proposta Indecente. Proposta Indecente. O Cassino também, de certa forma. Todos né? eles são relacionamentos que não existem ou que não deveriam acontecer, muito focados numa química sexual que tu não controla. Aí os personagens ou se odeiam ou estão numa questão de poder ali, que é um vilão e uma mocinha, uma mocinha, um vilão, ou uma vilã e um mocinho. E aí, por exemplo, no Instinto Selvagem, o Michael Douglas, ele tem uma relação esquisita com a Julianne Moore, eu acho que não lembro. Com a...
Com a Sharon Stone, não Não, é? não. Ah, Ele é fora. casado com Uhum, alguém, mas eu acho que não é a Julianne Moore. E aí ela é toda pudica. Não, a Ah, Julianne sim. Moore é aquele com a Madonna. Corpo em Evidência. Uhum. Que daí ela é mulher do William Dafoe, uma coisa assim também. E é a mesma história. As mulheres, os personagens, os homens, que são advogados, ou Uhum, delegados, ou uhum. policiais, que são atordoados, são queridas, tratam bem quase matronas. E aí eles sentem um desejo totalmente incontrolável pela viúva Animal, né? negra da Aham. história, né? Que tem Sim. muito disso. Até a Sharon Stone, esses tempos, saiu numa reportagem bem interessante falando que ela foi escolhida para os papéis não porque ela era boa atriz, mas porque ela era comível, Uhum. né? E é chocante porque ela é boa atriz. E ela não Sim. conseguiu voltar ainda, ter o comeback dela como a Demi Moore teve com as Uhum. Panteras e tal. Mas todas essas atrizes dessa época passaram por isso, né? Reforçou muito esse estereótipo de a mulher tem que ser gostosa e ela incita um desejo incontrolável no cara Uhum. que não tem o que fazer com isso e ele é perdoado por isso, né? E a mulher dele meio que tadinha, E eu acho que a apagada. fantasia do Big Little Lies, da Nicole Kidman, né, a Celeste, acho que é o personagem É. dela, é justamente unir as duas coisas, porque ela é, por um lado, a esposa perfeita, só que por outro lado ela tem ali uma vida Mas não sexual fica muito bem. claro se ela curte aquela vida sexual ou se ela tá condicionada aquilo ali pra Exato. poder viver no medo. Porque isso Uhum. acontece muito em relacionamento abusivo, né? Tu não sabe se tu gosta da pessoa ou não. Mas tu tá sempre tensa, sempre pisando em ovos É. pra falar com a pessoa, sempre ansiosa, desconfortável, com medo de uma Eu discussão. acho que uma das coisas mais educativas dessa série é justamente as pessoas às vezes se enxergarem nas desculpas que ela dava. Muito, muito. Porque ela vivia, assim, não, e nem só das coisas físicas, né? De tipo, ah, não, eu caí, coisa assim, mas tipo, ela era uma ótima profissional, ela deixou o emprego dela pra se dedicar à família. Depois, na segunda temporada, a gente vê que não foi tão por escolha dela e isso. Sim. Tu viu a segunda Eu temporada não que tem a vi Meryl ainda, tu tá Streep? falando agora, eu quero ver. É, daí É que eu não quero como. pegar mais raiva da Meryl É, Streep, e por isso daí que eu a não vi. Meryl Streep, sem muitos spoilers, a Meryl Streep ela é mãe dele, né? E ela Uhum. aparece na segunda temporada tal. E o jeito que ela fala, assim, quando confrontada, quando as pessoas falam, não, porque o teu filho fez isso assim. Não, meu filho nunca faria isso, assim, aquele. Como os abusadores, né? Eles conseguem vender uma imagem que todo mundo vai duvidar da vítima, E que porque a como palavra e deles que vale e mais, que assim. como assim a partir desse movimento dela, tu percebe como ele muito provavelmente se safou na vida, Uhum, né? Essa coisa dela ignorar total as falhas do filho, então muito provavelmente ter educado o filho para fazer o que ele quiser, quando ele quiser, como é. ele quiser, ser especial, Uhum. também permitiu muito que ele fosse esse cara abusivo e que ninguém acreditasse que ele não fosse. Se eu não me engano, ela não gosta da Celeste, né? Não, de Porque, jeito de nenhum. certo, mulher nenhuma é boa pro filho dela, e Sim, ainda aham. depois acabou Tem, que. um, tem uma outra treta de trauma de família, que eu não vou falar Tá. aqui, mas é bem isso, assim, que tipo, o filho dela tá num pedestal e ela jamais vai admitir. E assim, né? Ali a gente tá falando de uma relação de mãe e filho, é até um pouco mais fácil de entender porque que algumas mães realmente, num primeiro momento, vão duvidar se alguém fala que o filho delas fez algo Sim, errado. sim. Mas a sociedade, de forma geral, ainda culpa muito a vítima, né? Eu acredito que sim. Tu Qualquer. sabe que tem uma. Eu até te recomendo, não sei se tu viu ainda no Netflix, entrou uma série chamada It's Pop, que conta a história da música pop. Sim, This is Pop. This is Pop, uma This coisa is assim. Pop. Aham, eu vi tudo. Como é que tu viu tudo? Vi Tu tudo. viu aquele episódio do Country que eu achei genial? Que tem uma hora Uhum. que a Brandi Carlile, que eu sou apaixonada, fala assim: engraçado que o Johnny Cash ele foi perdoado Sim. por usar drogas, por Uhum. pirar e tal, 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 tal. E a Tânia, qualquer coisa, que é uma. Eu esqueci o nome Aquela dela. ruiva, né? Agora de cabelo rosa, né? Que era Ah, uma isso. senhora Aham. que foi. Ela é a Taylor Swift original, né? Se tu Aham. for ver assim, Mas o aí, jeito como de ela teve cantar problema com com drogas, droga e com. com horário e que não sei o que, ela sumiu. E Uhum. dependeu da Brandi Carlile trazer ela de volta e conseguiu um Grammy em 2020, sendo que essa mulher apareceu em 1970, Exato. né? Existe muito forte, eu acho, uma diferença de que homem e mulher pode fazer, né? Uhum. Nós não somos facilmente perdoadas por deslizes. É, e na questão do abuso, claro, a gente não tá falando que em relacionamento é sempre o homem que é abusivo. Jamais, né? A gente vai falar isso. Não, pessoas são abusivas, Mas, né? exato. Mas a forma que a sociedade vê, né, que às vezes nem ajuda muito, é mais ou menos essa, assim, de tipo, num relacionamento abusivo que envolve violência física, que é o exemplo mais básico que a gente pode Sim. ter, né? Hoje a gente não escuta mais tanto, né? Mas antigamente,
Se alguém soubesse que, tipo, porque a fulana apanha do marido, ou coisa assim, né? Mas provavelmente foi porque ela mereceu, né? Então, uma outra coisa que eu acho que, por causa desse negócio de polarização, uma coisa que eu tenho ouvido muito é aquela história porque as minorias estão querendo passar por cima da maioria. A galera tem um discurso muito estranho com Uhum. medo das minorias. Um Sim, discurso sim. assim. Surgiu também o movimento do ai, tem que ver, né? Tipo Uhum, assim, uhum. se tu vai lá e fala, olha, o fulano fez isso comigo. Ah, mas tem que ver, porque ele é meu amigo, assim, será que foi isso Sim, mesmo? aham. Começou muito essa fala, antes se ignorava ou tal, mas essa do homem se sentir ameaçado quando você diz, olha, e isso é um fato, qualquer homem é um potencial Uhum. abusador porque existe uma hierarquia patriarcal do jeito que a gente foi criado. Isso é Eles têm fato. mais oportunidade Eles têm pra mais isso. oportunidade, eles se safam. Esse exemplo que a gente acabou de falar aí do Uhum. desses pop do Johnny Cash. Cara, o cara fez tudo que ele podia, o que ele não podia, Uhum. e ele ainda foi resgatado popularmente, né? Uma mulher no lugar dele não seria. Ah, mas isso é exagero, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Existe Uhum. uma dificuldade muito grande. Por mais que não se fale em voz alta, as pessoas ainda te acusam porque tu saiu sozinha de noite, Sim. porque a tua roupa era Uhum. inadequada, porque tu bebeu um pouco demais, então tu Sim. não se cuidou e isso pode acontecer contigo. Se tu vai para cidades de interior ou cidades que têm uma cultura religiosa mais rígida, isso é ainda pior. Uhum. Então, já existe um discurso pronto pra ti se algo te aconteceu. Sim, Tu não tem sim. muito direito de reclamar, né? Né, e até uma vez eu li uma matéria no The Guardian que é por que que a gente diz para as mulheres não andarem sozinhas à noite e não diz para os homens não atacarem, né? Exatamente isso. Esses dias eu li uma notícia de que uma mulher após uma confraternização de trabalho tal, ela denunciou um colega de trabalho de estupro, assim, né, depois da festa Uhum. tal. E daí ela falou que como ela tinha bebido, ela não teve como reagir, coisa assim, só que assim, os comentários que tu vai ver depois, pois é, né? Mas se ela bebeu, ela sabia muito bem, assim, foi lá, aproveitou e depois se arrependeu e quis fazer a denúncia. Ou tem um argumento que eu acho mais medonho de todos, que é o de, mas tem gente que principalmente no show business, né? Faz denúncia de estupro ali e tal pra ficar famosa depois. É que Cara, nem a Lady Gaga, né? Que falou agora, só depois de 1000 anos, que ela foi assim, ó. abusada Aí eu meses. vi um tweet muito bom, assim. Me diz o nome de. A gente sabe que tem, sei lá, umas 200 vítimas que registraram contra o Harvey Weinstein. Me Uhum, dá o nome de cinco. Cara, eu sei, sei lá, duas, porque já eram famosas antes. uhum. Tu não sabe o nome das mulheres, tu sabe que ele é um abusador, mas tu não sabe o nome das mulheres. Por quê? Porque ninguém fica famoso com denúncia De abuso. de abuso, Mas né? eu fiquei pensando agora, tu lembra aquele documentário, o quarto, acho que 341, do Dominique Strauss-Kahn, que tem no Netflix? Eu não sei se eu vi isso. Que todo o desenrolar da história do Dominique Strauss-Kahn, que estava ali na boca do gol para ser presidente da França, ele já tinha saído do Tu já FMI e falasse, tal. aham. Pô, e quem acusou ele foi uma funcionária imigrante negra de um Tinha país tudo a africano, perder. tudo a perder. O que ele fez com ela foi bizarro e ele tava tão confiante que não ia dar em nada. Uhum. E aí, lógico, né? E geralmente é assim, né? O cara é abusador, uma mulher reclamou, aí as outras vão criando coragem, tu vai ver que não É. foi uma. Uhum. Não foi um dia que ele teve um lapso, ele foi lá e foi um Dificilmente é babaca. só uma, né? Inclusive, voltando ainda no Big Little Lies, né? Não tinha só o caso da Celeste, né? Tinha todo um caso que ele teve Mas um filho geralmente é fora do assim. casamento e tal. Geralmente é assim. Pessoas que são abusivas, elas são abusivas, não é de hoje, não é só contigo. E E a não, vítima eu sai ia pensando, falar, então foi comigo só, com a outra vai ser melhor, com o outro vai ser aham, melhor. aham. E geralmente é a mesma coisa. Mas assim, saindo então agora a gente falou bastante de mais abuso de violência doméstica, estupro, coisa assim, né? Mas tem bastante filmes e séries que trabalham a parte do abuso psicológico. O primeiro que eu penso é aquele Olhos Grandes, Uhum, uhum. da Amy Adams com. Eu ia falar com o Hans Landa. Com o Christoph Com o Waltz. Christoph Waltz. Que daí tem toda aquela questão, né? Que ele criou um ambiente em que ela sentia que não, está tudo certo ele tomar a autoria do meu trabalho Uhum, e. que é uma forma de gaslighting. Inclusive, o próprio filme tem um filme em preto e branco chamado Gaslighting, Uhum, Gaslight, que é onde se baseia o nome, né, do uhum. fenômeno, Explica aí pra que galera que também não é sabe de onde vem o termo o gaslight. Gaslight é de uma peça de teatro que depois virou um filme, chama Gaslight, que é a história de um casal que mora numa casa e, se não me engano, ela tem dinheiro e o cara descobre, eu acho que ela tem um dinheiro e ele decide enlouquecê-la lentamente para que ele assuma o controle das finanças dela. E ele começa a fazer isso porque a luz da casa é de lampião a gás. Então todo dia ele baixa um pouquinho e ela começa a dizer para ele, olha, tem um problema com a luz, tal. E ele começou, não, isso é coisa da tua cabeça.
Não, imagina, eu tô cuidando disso. Tu acha que eu te deixaria assim? Não, mas pra mim tá tudo ótimo. Qual é a pira do gaslight? É sistematicamente e fazendo com que você negando as tuas experiências e te colocando numa posição de Eu autodúvida. ia falar que tu duvide de ti Tu mesmo, começa, né? tu começa a não ter certeza se tu teve as experiências que tu teve, se as Uhum. emoções que tu tem, elas estão corretas. E a pira do gaslighting, isso é importante, é porque é sistemático. O Uhum. gaslight, Não muita é, gente nunca é fala uma vez assim, só, né? exato, mas é porque ele fez gaslighting comigo. Mas espera, depende de Uhum. contexto, depende de um monte de coisa. E o gaslighting, por excelência, além de ser um comportamento muito sutil, ele tem que ter padrão. Ele tem Uhum. que ser contínuo, tem que acontecer bastante, assim, com Uhum. bastante frequência, em vários assuntos. E geralmente assuntos relacionados ao seu relacionamento. Uhum. Porque, como eu comentei antes, né, as duas grandes motivações de comportamento: ganhar algo ou perder algo. Uhum. Então, geralmente quem é abusivo, ele precisa do relacionamento, porque o relacionamento é essa arena para ele de exercer Uhum. esse controle e ter a possibilidade dessa, eu sei que é bizarro pra gente pensar isso, mas tem muitas pessoas que só sabem se relacionar através de uma coisa meio maliciosa, assim, não conseguem Uhum. ter uma relação genuína de respeito, de carinho, de troca. A pessoa só consegue se relacionar se ela tiver controle. E isso pode ser intencional ou não intencional também, né? Às vezes, porque se tu foi criado num ambiente e tu só entende aquilo ali como uma relação que é sempre uma disputa de poder, de certa forma, às Uhum. vezes tu pode estar fazendo gaslight com alguém e não saber? Pode, assim, eu acho que aqui agora a gente sabe o nome das coisas, É, né? Eu não sei, acho que a gente não pode nem dizer que faz 10 anos que a gente tá é discutindo o verdade. abuso psicológico, é um negócio muito novo. E as pessoas estão começando a pesquisar mais, e toda vez que a gente tá em transições culturais, a gente vai pra extremos. Então, ou todo Uhum. mundo é abusivo, ou um ou outro fulano é alecrim dourado, né? As pessoas têm É. dificuldade de se Uhum, verem tem isso como também. abusivas. Se a gente cresceu numa casa ou fomos educados por cuidadores que têm habilidades muito pobres, então tratamento de silêncio, se xingar, muita crítica, muito comportamento passivo-agressivo, bater porta, Disputa, né? Às vezes. disputa, sabe aquela queda de braço meio infantiloide de dois adultos, eu posso muito bem reproduzir isso nas minhas relações. Qual é a grande diferença? A minha capacidade de me adaptar. Porque relacionamentos bem-sucedidos são relacionamentos onde as partes aprendem a se adaptar, elas estão Uhum. abertas para isso. O problema é quando eu tô te falando que tu tá sendo abusivo comigo e tu me faz sentir mal por isso, ou Uhum. tu pede desculpa pra mim, diz que entendeu, mas continua. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que reparar, o padrão de comportamento. Uhum. Se a pessoa pode ter essa dificuldade, por exemplo, o tratamento de silêncio é uma coisa super comum. E até pouco tempo atrás, todo mundo achava ok. Uhum. Normal a pessoa fechar a cara 2, 3 dias, Sim. né? Ah, pelo menos não tá berrando, não tá. Exatamente. Achava saudável ainda, né? Exatamente. Mas depois que a gente começou a falar disso, repara que o ser humano tem uma dificuldade com indiferença. Eu acho que é um dos sentimentos mais difíceis para um ser humano. Uhum. Então, quando eu te dou tratamento de silêncio, é evidente que eu tô te punindo e tô tirando de ti o que mais importa numa relação, que é a minha atenção, o meu vínculo. Uhum. Isso é péssimo, se tu parar pra Não, e é pensar. pior ainda, pior até do que uma discussão, uma coisa assim, porque, tipo, às vezes tu nem sabe por que que tu tá recebendo um tratamento de silêncio. E tu não tem Exatamente. nem da onde buscar Então, informação, então tu imagina mil coisas. e aí o que acontece? Se tu tá numa relação que o tratamento de silêncio é uma constante, pensa que tu tá sempre tensa, né? Tu não sabe o que Sim. tu vai falar pra pessoa fechar a cara. Se ela fechar a cara, tu não sabe quanto tempo vai durar. Se ela fechar a cara, tu não sabe se, por exemplo, amanhã a gente vai almoçar nos meus pais, eu não sei se tu vai fechar a cara pra eles ou não, então eu vou ficar sempre tensa. Ou Uhum. tu vai de cara fechada e só em alguns momentos tu se solta, que são momentos bem específicos onde para eles tá tudo bem. O Uhum. problema é tu que tá muito agitada, Sim. né? Eu que tô fazendo tratamento de silêncio, normal. Agora é Uhum. tu que tá tensa e tu que tá causando. Isso é malicioso. E isso já é quase um outro tipo de gaslighting, né? De certa forma, porque tu joga, tu devolve pra pessoa a Isso, responsabilidade da exato, coisa, né? exatamente. E aí, para piorar ainda é quando depois que a pessoa que tá sofrendo esse tipo de tratamento de silêncio explode, ou começa a Daí é chorar, ou desequilibrada, é a aí a maluca, tá pessoa. Aí a exagerando. pessoa do tratamento de silêncio consegue o poder que ela queria e fala: tá Uhum. vendo? Se tu fizesse Uhum. diferente, isso não ia ser assim. E tu vai enlouquecendo. Literalmente, Uhum. porque tu vai pensando: meu Deus, mas peraí, será que fui eu? E às vezes a pessoa ficou emburrada porque. Meu Deus, há muitos anos atrás eu tinha um namorado que tu conhecia e ele ficou semanas sem falar comigo porque eu falei que eu não gostei de uma coisa que um amigo falou. E eu fui saber muito tempo depois que era por isso. Daí como é que tu tem a possibilidade de melhorar algo se tu não sabe o que que é, se não sabe o que que tu poderia fazer Exatamente. diferente, E né? é muito chato porque, assim, a gente mais velho tá descobrindo isso agora.
Mas a galera adolescente tá muito aberta pra viver relações tóxicas porque se mistura muito com o mito do amor romântico, que tem que ter dificuldade, que a gente tem que salvar o outro. Cara, E já que a gente falou de novo do mito do amor romântico, vamos falar de um casal tóxico, abusivo. Tóxico ou abusivo? Carrie e Mr. Big. cara, eu Ele acho que sabe eles que são ele é abusivo. tóxicos um pro outro, Os assim, na dois fazem mal, verdade. né? É. Porque ela quer Porque muito algo E de verdade, eu não sei, tu assistiu mais do que eu, mas a Uhum. impressão que eu tenho é que ele não é um personagem construído o suficiente pra gente saber o que ele é. Não, Ele é um cara ele não tem vida, travado, né? ele A gente não não tem sabe nada vida, a gente sobre não ele. sabe nada sobre ele. O que tem ali é uma cola meio. Nos filmes não já não parece mais tanto, Uhum. mas o que tinha na série era uma cola meio tóxica, assim, porque o que é a história, ainda era a história da Cinderela. Uhum. Sabe? Ele é um cara, ele é um príncipe rico, bem-sucedido, que tem, né, ele tá estável financeiramente, que é a Cinderela moderna, um cara que oferece Uhum. segurança em Sim. 2021, é um cara que oferece segurança financeira. Aí ele aparecia e desaparecia. Ele era vago pra caramba, tu não sabia o que ele queria com ela. Aí do nada ele pega e casa com Ele outra. tomava decisões enquanto eles ainda estavam juntos, sem falar com ela antes. Exatamente. Aí assim, eu te diria, justamente por não ter uma construção do personagem, de fora eu acho ele abusivo. E a impressão que dá hoje, com o nosso olhar de 2021, é que era um relacionamento codependente. Ele podia dar um tapa na cara dela que ela não ia embora. Sim. Né? Existia uma cola meio codependente ali. E ela sabia disso, porque assim, ó, a gente até entende e vê mais os problemas da relação dos dois quando eles não estão juntos. Porque tem todo aquele problema que, quando ela tava feliz com o Aidan, ele apareceu na vida Isso é dela super tóxico. pra dizer que, então, meu casamento não tá dando certo. E daí eles têm um caso, dá, né, a treta que dá, enfim. E daí tem um outro momento que, tipo, porque eles estavam até um tempo meio que sem se falar, se fala uma vez, fala outra e tal. Que daí ele, então, vamos mudar pra Califórnia. E daí ela, não, porque eu tenho que passar uma última noite com ele antes de ele se mudar pra Califórnia, porque a gente não consegue ficar um sem Mas o agora outro. pra pensar como seria se tu ouvisse uma amiga tua te contando isso. Sim. E tu ia dizer, gata, para. Né? Porque na verdade, meio que era tudo sobre ele. Sim. Ele que controlava o rolê, porque eles só se viam quando ele queria, eles só se falavam quando ele permitia, só por si só isso já é abusivo, Sim. né? Terceiro, eu acho que na vida real ele muito provavelmente seria um cara que nunca ia ficar sozinho. Ele até Sim. poderia casar com a Carrie, mas ele teria outras mulheres. Pelo jeito dele de ter dificuldade de conexão emocional, que é uma coisa que ela sempre reclamava, que ele não Sim. expressa sentimento. E aí também é importante pensar, na série era pra ela ser tão descolada. E, no entanto, ela aceitava tão pouco do que ele dava, que era praticamente nada, ela só criou uma obsessão por ele, que no final ela verdade. ganhou. Tipo, foi isso. Depois de muita queda de braço, de muita choradeira, ela ganhou. Mas o que a gente sabe dele? Inclusive nos primeiros Afinal, o episódios. que ela realmente ganhou além Nos de um cara primeiros rico? episódios eu achava ele um babaca, o Sim. jeito de falar. Nossa, e... eu revi hoje o primeiro episódio. Ele olha pra ela, assim, de um jeito muito humanizer, assim. Sim, quando ele ajuda ela a recolher as coisas no camisinhas no chão. chão, aham. E aí ele meio que, tipo assim, eu juro que eu lembrei, assim, hoje assistindo, me lembra muito meu relacionamento abusivo. Muito, 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 muito. É um cara misterioso. Durante muito tempo, eu não entendia porque ela gostava dele. Porque ele não fez nada. Tipo assim, o Aidan, tu sabia por quê? Sim. Ele era doce, Aidan, o Burger também. O Aidan era exatamente o oposto. Tanto é que ela até estranhava, assim, que tipo, por exemplo, de conhecer a família. Porque o Big me escondia da mãe dele, não sei mais o quê, e agora ele tá me oferecendo a família dele e eu não sei o que fazer, eu não sei se eu quero. E daí eu acho que até tem esse problema do relacionamento abusivo que nem todo mundo se dá conta, que é o depois, né? Porque o quanto que o relacionamento abusivo dela com o Big interferiu no dela com Mas o eu Aidan. acho que não é isso. Tu acha que não? Lu, eu acho que o buraco é mais embaixo. Porque geralmente, quando a gente não tá acostumado com relações saudáveis, a gente fica desconfortável com elas. Aham, sim. Tanto que um discurso que a gente ouve quando a gente era nova era muito comum ouvir o cara que é muito bonzinho fica enjoada. E a gente Sim. achava bonito dizer me isso. cansa. A gente achava bonito dizer que cara bonzinho me cansa. Mas a gente também falava que era o que a gente queria. E no primeiro episódio de Sex and the City tem isso com o Skipper. Que o Skipper fala que, porque eu tô há um ano sem sair com ninguém, não sei mais o que dela. Mas meu Deus, então, se você é um cara tão bom, exato, talvez esse seja o problema, talvez eu seja muito bonzinho, sabe? Mas o problema do Skipper é que ele era passivo demais, Sim, assim, ele era sim. mosca morta. Aham. Mas o ponto não é esse. Numa análise psicológica, o que deve ser
A Carrie deve vir de um lugar bagunçado, então ela só fica bem com um bagunçado. Que por isso que o Big fechou tão bem com ela. Quando aparece um cara que não é bagunçado, a primeira reação que ela vai ter é desconforto. Porque, como o nosso cérebro procura economia de energia, é mais fácil ficar no caos, que eu já conheço, Sim. do que ter uma relação estável. Tanto que a série conseguiu fazer uma coisa que eu achei bem massa, que é mostrar como o estável é monótono. A relação deles, quando tá tudo bem, ok, eles saíram pra tomar um café, era isso, assim. E isso que são relações boas. Sim. E aí, à medida que você vai ficando nelas, tu vai ter que ir inovando pra que todo mundo queira ficar ali. Coisa que ela não fazia, porque era Sim. sempre ele indo atrás dela, tentando acomodar ela. E ela E fazendo ela um movimento e ela super criava adolescente. conflitos daí, né? Isso, e ela fazendo um movimento super adolescente, tipo Meredith Grey, eu sou muito quebrada, dark and twisted. E a gente tem que parar com isso. Sim. Sabe? E isso é uma coisa que eu percebo muito adolescente. Uma coisa que eu vejo muito são os adolescentes com essa pira muito Romeu e Julieta. Ai, Por sim. exemplo, a garota que eu namoro tem transtorno borderline. Ok. Ela é uma pessoa que se machuca. Ela é uma pessoa que me testa. Ela é uma pessoa. Tu tem que ver se isso tá bom pra ti. Tu não tem que te sacrificar pra. Ela tem que buscar ajuda. Ela tem que se cuidar. Todo mundo acha que é o herói da parada, né? E aí acha que tem que tolerar, engolir um monte de coisa, porque, ai, coitada. Sim, ai, coitada. Mas hoje, do jeito que ela vive, vai ser um inferno pra vocês dois. Tu não é obrigada a ficar. E as pessoas, me parece que elas não percebem, elas têm essa pira de, se a gente começou a namorar, automaticamente eu tenho uma responsabilidade quase que vitalícia contigo. Sim. E outra coisa que essa galera mais nova tem dificuldade, quando termina tem que ser amigo. Não. Né? Obrigada. Não. Né? Porque isso também é abusivo. Tipo assim, tu terminou comigo, mas tu fala que, mas a gente pode ser amiga, é tão imaturo a gente cortar a conversa. Aí eu que ainda gosto de ti, vou aceitar. Que às vezes é até, claro, cada caso é um caso, pode existir amizade, né, enfim, mas eu acho que é imaturo tu tentar fingir que tá tudo bem quando tem muita coisa mal resolvida ali, né, em algumas situações. Mas é aquela história. Eu termino contigo e eu vou chegar pra ti e vou te falar que é muito imaturo, a gente depois não tem por que a gente não se falar, porque não sei o que e tal. E tu, porque tu ainda gosta de mim, tu vai dizer, ok, tá. Por quê? Porque tem uma esperança que eu recue. E muito provavelmente eu quero ter uma amizade contigo pra eu não me sentir culpada. Sim. Pra eu não ser a ruim da história, porque eu vou me preocupar com o que tu vai dizer, pra quem que tu vai dizer, e pra eu ainda ter um controle sobre ti. Uma coisa de ego, assim, Sim. pra saber que tu não tá bem, pra tu ficar dizendo, como tu sente minha Tu falta. ainda tá no meu campo de visão. Né? E eu tô dizendo, as pessoas nem fazem isso de propósito a maior parte do tempo. É inconsciente. Mas todo mundo quer evitar sofrimento. E o preço a pagar por isso é ficar sofrendo em conta-gotas. Outro caso de abuso, abuso ou relacionamento tóxico, né? Vamos descobrir que provavelmente vai ser uma opinião impopular. Ross e Rachel. Claro que é abusivo, meu Deus. Tóxico. Eu acho que o tóxico era o jeito que eles se comunicavam desde o começo. Porque, meu Deus, era uma comunicação ruim, truncada. Era um gato e rato. Exato. O abusivo começou quando o Ross não... Assim, enquanto ela era garçonete, tudo bem. E isso ficou muito... Quando ela começou a ter uma carreira, virou um problema. Quando tu assiste agora, tu vê isso bem claro. Enquanto ela era menos do que ele, funcionava perfeito. A partir do momento que ela começou a ter uma perspectiva de vida e começou a ter uma vida própria, porque enquanto ela era garçonete, ela tava ali matando tempo e ganhando dinheiro. Quando ela começou a trabalhar com moda, que era o que ela queria, ela tava investida naquilo, ela queria saber. E aí ele não era mais prioridade. O que é interessante, porque é tão bem construído, porque ele foi criado pra ser prioridade. Se tu olha a história dele com os pais... Sim, ele era o filhinho prodígiozinho, Exatamente. né? Então, cientista, o PhD. Faz muito sentido que na relação ele espere alguém com dedicação total pra ele. A Carol, eu não lembro o que ela era, mas ela tinha alguma possibilidade, assim, né? Aquela mulher negra que ele namorou um tempo... Charlie. A Charlie... ela era meio que nem ele, mas ele não conseguia nunca se encaixar com ela. Eu acho que ela era até mais inteligente que ele, e ele ficava... isso era um problema. Exatamente. O Ross tem um problema com ciúme, com inveja, os dois têm, né? A Mônica e o Ross. Uma vez eu tive um dos meus ex, enfim, né? E daí tinha uma guria do mesmo grupo que ele tinha namorado antes até, e um colega nosso falou assim, que eu ainda comentei assim, nossa, eles não tem nada a ver um com o outro, né? Que cola, que gruda aquilo ali. E um amigo meu, bem shade, né? Falou assim, né? É que o QI dela é menor que o dele. Tipo, comentário bem maldoso, né? Enfim. Mas assim, depois que daí eu tive relacionamento e percebi de dentro, assim, era mais ou menos isso. Ele sempre tinha que estar um degrau acima. Sempre. Tu nunca podia, sei lá,
provar que tu é tão boa quanto ele em determinado assunto, tu tem mais Uhum. conhecimento que ele, assim, tu nunca poderia. E tinha uma outra ex dele que era também QI mais alto que o dele. Sim, Né? Claro, não tô falando de QI de verdade, mas, né, sim. que poderia falar num pé de igualdade. E tem homens e mulheres, inclusive, né, inteligentíssimos, que ainda têm essa feridinha, que querem ser colocados num pedestal. E daí, quando estão num relacionamento que entendem que estão numa posição de dominância, tá tudo bem. Aí quando é confrontado com alguém de Mas eu igual para acho, igual, eu concordo contigo, mas eu acho que pra grande maioria de nós a gente não percebe que precisa desse controle, sim. né? Porque eu acho que uma vez a Regina Navarro, ela disse assim, porque as mulheres querem igualdade e tal. Acho que eu até comentei no outro podcast. Uhum, E daí ela fala assim, olha, me mostra uma mulher que divide a conta do motel e daí eu vou concordar com uhum. igualdade. E eu acho que faz muito sentido. Mas tem uma coisa que a gente não questiona, que é essa coisa de, enquanto a mulher ganha menos do que eu, tô de boa. Quando ela ganha mais que eu, o relacionamento muda. Ou E Sex and the City tem isso com a Miranda e com o... exatamente. E Uhum, isso é uma coisa super esqueci o nome comum. dele. E para pessoas Tracy. inseguras que têm uma dificuldade com vulnerabilidade, com expor emoção, geralmente vai envolver controle de poder Uhum. na relação. Então, Geralmente. assim, um outro sinal, né? Dica de ouro, grave esse momento. Outro sinal de abuso psicológico numa relação é quando. Se tu começou a se dar bem. Isso não vou falar homem e mulher, mas enfim, quando tu começou a se dar bem na tua carreira, vamos dizer que tu tava triste, tu tá se dando bem, tu tá ganhando mais, tu tá. Enfim, tu tá mais Uhum. realizado com outras coisas fora do relacionamento e a outra pessoa te culpa por isso, é um sinal de abuso, Sim, eu certo? acho. O Diabo Veste Prada tem um pouco disso, né? Tem, tem. Quando a Aí Andy. a galera põe a culpa. Agora a galera já assume que o Nate era o grande vilão, né, do rolê. Sim. Mas ele fazia a mesma coisa que o Ross fazia, de um outro jeito, assim, tipo, Faz chantagem emocional. Agora que tu tem uma carreira, tu não tem mais e tu tempo pra falou que tu mim. nem queria isso, por que É, tu tá fazendo. E os amigos também, sim. tipo, aí eu não entendo. No fim, parece um grande dor de cotovelo porque ela não passa mais tempo com eles, né? Porque ela Uma é bem coisa. sucedida, né? É algo assim, parece. E eu acho que essa coisa da competição, e é um negócio que ainda vai durar um tempo até a gente encontrar um equilíbrio de independência de homens e mulheres, essa questão do quem detém o poder aquisitivo Manda na acaba virando uma relação. relação. Exatamente. Mais ou menos isso. E, Carol, a gente falou ali da questão do abuso, que ainda justificava pra questão de sexo, coisa assim, pra dar aquela pimentada na relação. Mas também acho que tem algumas coisas meio abusivas que são consideradas ainda, né? Hoje acho que a gente já não considera mais tanto, mas é considerado uma prova de amor. Vamos Ah, dizer, sim. o Ross mandou um milhão de flores lá, mas eu lembro do Diário de uma Paixão, que quando a personagem lá da Rachel McAdams, ela Uhum, tá saindo com outro cara bem no comecinho, né? Que daí o uhum. Noah chega lá e, eu vou me jogar da roda gigante se você não concordar em sair comigo. Gente, já começou errado, tipo, mas assim, quem vê num contexto de mito do amor romântico, Acha que, olha que prova de amor, que lindo, que aham. prova de amor, ele vai se sacrificar se não tiver o amor dela. Sim, Gente, é a mesma coisa da ideia de que a gente só tem um amor na vida. Então, sei lá, uma das partes morreu e a outra parte fica sozinha forever e sim, esperando, sei lá, a hora que vai morrer pra ficar com a pessoa. E também acaba sendo uma coisa meio autoabusiva até, não te sim, dá uma chance tu de não te conhecer. permite ser feliz fora da relação, né? O próprio Romeo e Julieta do Baz Luhrmann, lembra quando saiu com o Leonardo DiCaprio quando ele Sim, e tava em a alta? Claire Danes, né? E isso, essa coisa, né, do sacrifício pra ficar com a pessoa, acho isso um pouco complicado. Gente, se Romeu e Julieta fosse bom, eles não morriam no final, né? Tipo, não tô Também. falando que a história não é boa, a história é boa, E mas ali a a gente tá lição. falando de obsessão, a gente não tá falando de gostar de uma pessoa, né? Quando eu desenvolvo uma obsessão, só tem ela, só respiro ela. Uhum, Uma outra coisa que eu lembrei também, que as pessoas têm dificuldade. Quando saiu o Diário de Bridget Jones, uma uhum, coisa que eu detestava era a forma com a qual os homens falavam com a Bridget. Sempre com uma desmerecida, sempre com uhum. uma coisinha Ela é meio meio desajustada. sempre colocando ela pra Uhum, baixo, mas como uma forma de mostrar interesse. E tem muitos homens que acham isso. sim. Que ficar provocando, dar uma cutucada pra ter a E para atenção da mulheres mulher que têm problema de autoestima, mulheres e homens, acho que para qualquer pessoa que tem de problema autoestima, de de autoestima, autoimagem. tipo, tu sair com o cara que é o desejado, né, ou a bonitona do colégio, coisa assim, tu se sente tão especial com aquilo assim, meu Deus, entre tanta gente bonita olhou para Uhum, mim, né, e uhum. acho isso muito, deve ter muita relação abusiva com isso, não? Eu acho que se o De cara. aparência, assim, Eu que acho tipo, eu sou que mais bonito, então tu tem que estar feliz de estar comigo. se o cara tivesse caráter, sim, tem muito cara E que mulher é também, né? bonito e Mulher mulher. também.
que é bonito. Lembra do Meninas Malvadas? Que Sim. a Regina só volta com o namorado porque de repente a Katie queria ficar com ele? Sim, Tipo sim, sim. assim, Uhum. né? Mais ou menos E isso. aí é uma amizade abusiva, né? Ela pegou a Katie como um bichinho de estimação ali pra ela fazer o que ela quer. Eu acho que a gente ainda comete muito erro. Um outro filme que eu sei que a gente vai acabar falando, Crepúsculo. O Ah, é Crepúsculo virou verdade. um filme romântico onde as pessoas achavam lindo a Bella tá numa tortura incrível de um cara indeciso de 180 anos, que hora ele é teu amigo, e era tudo E muito. sendo que foi ele que demonstrou interesse primeiro por ela, né? Ele que falou pra ela que não conseguia ver o Parar luz de dela e pensar tal. nela e tal. É, uma coisa E assim. E quando ela daí ficou ela, afim dele. ok, então eu vou ficar junto. Ah, não, peraí, não, não posso. E aí ficava nessa Preguiça? coisa meio ioiô, assim, e isso Aham. enlouquecedor, e daí meio que o primeiro amor dela, tal, não sei o quê. Tem uma parte que eu acho que eu não sei, acho que é no 2 quando ele vaza, né? Ele ficou um tempo Sim. fora. Que ela tá chorando, mandando e-mails pra elas que são perdidos no vento, sei lá. Aquilo toca uma música da Lick Lee bem bonita, e eu falei, gente, tipo, é dolorido até tu ver, porque ela tá Uhum. mal, assim. E porque Mas a se tu gente sabe que isso parar. acontece de verdade, Sim, né? mas se tu parar pra pensar, ela tá mal porque ele causou isso. Tipo Uhum. assim, eu não tô aqui, não é uma questão machista, feminista nem nada. Mas ele, toda vez que ela se afastava, ele vinha. Aí quando ela tava aberta, ele, agora não dá. E isso foi virando um Que era condicionamento. meio que o Mister Big também. Quando eles não estavam juntos, ele tava desaparecido. Quando ela tava bem com alguém, ele aparecia. E isso é o que a gente Magicamente. considera abuso. Quantas pessoas vêm falar, ai, meu ex me viu feliz, começou a ligar dizendo que sonhou comigo. Ah, de repente eu recebo um oi sumida no Instagram. Ou, por exemplo, todo mundo achava ok tanto o cara do Christian Grey, lá do 50 Uhum. Tons, quanto o menino do Crepúsculo ali, Aham, eu o esqueci o nome Edward. dele, o Edward, serem stalkers. Sim. Lindo, Prova de romanticíssimo. amor. Abuso que é prova de Exatamente. amor de novo, né? Exatamente. E eu acho até legal a gente falar de Crepúsculo, porque. Acho legal, né? Adoro falar de Crepúsculo, gente. É, mas porque quando o relacionamento é abusivo com adolescentes, eu acho que as pessoas não se dão. Não têm ideia da gravidade, né? Eu Uhum. até, antes, quando estava montando o roteiro, eu fiz uma pesquisa sobre relacionamento abusivo na adolescência. Eu achei uma Uhum. matéria do The Guardian que falava sobre isso. E uma pesquisa que foi feita, um terço dos adolescentes que responderam, eles falaram que eles já tiveram um relacionamento abusivo. Uhum. Só que assim, quando os pesquisadores começaram a dar sinais do que seria um relacionamento Uhum. abusivo, desses outros dois terços que falaram que não tinham, 64% perceberam, então eu tive também. Mas geralmente as pessoas se veem no relacionamento abusivo porque alguém contou pra elas. Porque Uhum. até então elas não percebem. E por que é tão difícil identificar, Carol? Então, primeiro porque abuso psicológico é uma novidade. A gente tá começando a falar disso agora. Segundo, se tu vem de um lar conturbado, aquilo pra ti é normal. Então, tu tem uma tolerância maior a abuso e Uhum. aí tu vai sendo tratado mal. E tu até reclama, esperneia, mas ok, amanhã é um novo dia. E aí tu vai ficando, né? E nós mulheres temos uma educação para, especialmente cultura latina, para relevar muita coisa. A Uhum. mulher do malandro, né? A gente Uhum. releva muita coisa. Então existe uma demora muito grande pra gente perceber que tem uma coisa errada, porque se eu percebo, eu vou ter que tomar uma atitude. E aí Uhum. entra uma questão de autoestima, porque se eu tô me sujeitando ao abuso, é muito provável que eu tenha uma autoestima mais frágil, que eu tenha uma questão difícil com aquela história de achar que se eu sair daqui vai ser pior, quem que vai me Uhum. amar? Porque Sim. é ruim, mas pelo menos. Até porque algumas relações abusivas têm esse negócio do outro te botar pra baixo, né? Que tipo, porque sem mim tu não é ninguém, Isso, tu nunca vai né? encontrar alguém que me trate como que te trata como eu Uhum. trato, e Ainda não bem, sei o né? quê. E aí, por causa desse condicionamento, e muito certamente por coisas que tu aprendeu com os teus cuidadores, a tua história de vida Uhum. ali até o começo da adolescência, tu vai acreditar que a pessoa, não importa o quão ruim ela seja contigo, ela é o melhor que tu vai conseguir. Pelas tuas Uhum. questões, pelo que te Sim. ensinaram. Isso não é verdade, né? Mas a gente tem várias crenças, tipo, se essa pessoa terminar comigo, eu nunca mais vou achar ninguém. O problema, na verdade, não é a pessoa, sou eu, porque se eu mudar, ela vai gostar de mim, então eu tenho que me Uhum. esforçar mais. Ou, nunca vou conhecer alguém como ela. Ou, assim tá ruim, como eu falei, né? Uhum. Mas depois vai ficar, sei lá, depois sem a pessoa é pior. Isso é mentira, isso Ah, é e tem mentira. até aquela culpa católica de não, essa é a minha sina, essa é a minha, E, né? e não, e tem gente que rapidamente, mal entrou numa relação e já se sente, eu não tenho como sair. Agora Uhum, que eu tô uhum. aqui, eu não tenho como sair. E isso é um sinal de relacionamento abusivo. Se eu mal entrei e eu já acho que não tem como sair, é algo pra prestar atenção. É verdade. Você tem o direito de ir e vir com 6 dias de relacionamento ou com 6 anos de relacionamento. Uhum. Ninguém é obrigado a ficar.
Mas essa cultura católica nossa do até que a morte separe, mesmo que a gente não case, a gente acha que. E realmente, quanto mais tempo a gente fica com alguém, a gente vai desenvolvendo mais intimidade, mais vínculo, vai ficando mais difícil pra terminar. Uhum, Mas é aquela história, tu pode não escolher se apaixonar, mas depois de um tempo tu escolhe se tu quer estar no relacionamento. exato. Depois de um tempo tu tem um pouco, espera-se que tu tenha um pouco mais de Uhum. autonomia, né? Carol, a gente falou bastante sobre relacionamento abusivo, tóxico. Tem alguns sinais básicos, assim, que se repetem bastante que a gente pode identificar se a gente tá num relacionamento desse? Eu acho que a primeira coisa pra prestar atenção é, todo mundo pode ter um mau dia. Vai ter um dia que Uhum, talvez tu perca a paciência, que tu xingue, que tu faça uma crítica, que tu dê uma alfinetada. Isso é uma coisa. Agora, se existem esses comportamentos com alguma frequência, é algo pra prestar atenção. Se tu se pega constantemente desconfortável, um nível médio ali de desconforto, de ansiedade, pisando em ovos, sentindo que tu não pode falar para a pessoa o que tu pensa, o que tu sente, sentindo que tu não tem espaço para falar das tuas emoções, sentindo que com bastante frequência quando tu fala alguma coisa negativa para outra pessoa, seja criticando o comportamento dela, ou seja dizendo como você se sente com relação ao comportamento, ela ou te ignora, ou te minimiza, ou fala que é coisa da tua cabeça, mas com frequência é uma coisa para prestar atenção. Outra coisa, a tua intuição. uhum, Tua intuição vai te dizer ali, tipo, alguma coisa, tipo, ai, peraí, uma coisa. E geralmente a gente vai querer abafar. uhum. Porque a coisa de eu não estar sozinha, aquela ideia que a gente tem que Sim. estar sozinha é um problema, vai ser o que vai tentar abafar essa sensação. Mas geralmente a tua intuição já Uhum. saca que o comportamento da pessoa é ruim. Mas eu acho que eu diria um constante nível de desconforto. Mesmo Tá. que seja pequeno, médio, mas tu Uhum. tá ali sabendo que ficar com a pessoa é em algum grau desconfortável. E agora vamos pro outro lado. Tem como eu saber se eu tô sendo tóxico? Sem que a pessoa me fale? Eu acho que. Então, eu acho que a nossa régua geralmente é a reação do outro, mas Uhum. muitas vezes é aquela história, né? É o tempo entre o que eu penso, o que eu falo e como aquilo bate na pessoa. Às Uhum. vezes eu vou perceber que eu fiz uma coisa errada assim que eu fiz. Tipo, Uhum. muitos de nós temos brigas com os nossos parceiros e a gente fala uma coisa que na hora que a gente falou, a gente, Achei. E putz, às não devia ter vezes. falado. Ia falar, e daí a questão do abuso é quando é intencional. Às vezes tu fala algo sabendo que vai. Mas até isso é interessante tu falar, porque isso também é criação. Uhum. Né? Muitas pessoas têm a criação muito clara e nem passa na cabeça delas. Ah, eu vou pegar uma coisinha aqui que o fulano me contou e vou usar contra ele. Eu vou pegar uma coisinha aqui que machuca ele pra Uhum. machucar. A gente aprendeu a fazer isso. Tem Uhum. muitas pessoas que nem passa perto, não passa perto de fazer isso, Uhum. né? Então, tem muitos de nós, porque temos esse aprendizado, a gente sabe onde dói e às vezes a gente tem um bom controle disso e às vezes a gente não tem. E aí a gente pode usar isso, a Uhum. gente sabe o que a gente tá fazendo. É. E tem gente que manipula muito bem, com o choro, com o silêncio, com o afastamento, assim, físico, que tu sente uma Uhum. frieza emocional, usando uma palavra, ou fazendo umas coisas de vitimização. Eu sabia Sim. que comigo isso sempre acontece. A Uhum. gente sabe como bate no outro, porque a gente já passou por isso. Alguém já fez Uhum. isso com a gente, né? Isso é uma coisa, tipo, eu sei que eu estou sendo tóxico. A segunda coisa que eu acho que é importante é que a outra pessoa te fale, porque cada pessoa vem com uma bagagem diferente. Então, o que às vezes eu não considero tóxico, a outra pessoa vai me dizer, olha, quando tu faz Uhum. isso, eu me sinto tal. O que é grave? Quando tu fala isso pra pessoa, olha, quando você faz isso, eu me sinto tal, a pessoa dizer, tá, mas eu não vejo Uhum. problema com isso. Tá, Uhum. mas eu não tava na tua história quando tu Sim. sofria bullying, então agora tu tem que entender que eu não tô fazendo bullying. Se tá te magoando, é um direito teu. E se eu gosto de ti, eu vou dizer, nossa, eu não sabia. O que eu Uhum. posso fazer É para. aquele negócio, se tu pisa no pé de alguém e a pessoa reclama, tu pede desculpa. Tu não diz que ela tá de mimimi, que nem doeu tanto assim. E é uma coisa que a gente tá vivendo culturalmente agora. A maioria das Uhum. discussões é, eu não gosto. Ah, porque tu é um, sei lá, Sim. comunista, esquerdista. Aham, aham, Não, aham. cara, às vezes eu só não gosto. Parece que a gente tá num momento que a gente perdeu um pouco do Todo mundo tem direito. uma necessidade de se defender E e tá ninguém tem certo, né? necessidade, e ninguém se sente na posição de talvez escutar e suprir a necessidade, porque é o que a gente deveria O fazer. pessoal desaprendeu a pedir desculpa, a reconhecer quando tá Tanto que errado, eu né? acho que eu nunca vi tão claro essas dificuldades de família por causa de discussão política, por Ai, exemplo. sim. E as pessoas se magoando e colocando as outras pra baixo e desmerecendo a Uhum, outra pela opinião, é uma queda de braço, né? Eu acho que isso é uhum, grave. Isso é uma outra dica. Repara se o teu relacionamento é uma queda de braço, porque isso não é uhum. saudável. É. Sempre alguém tem que ganhar, sempre alguém tem que estar certo, sempre alguém tem que recuar e com muita frequência é a mesma pessoa. Uhum, Então uhum. isso é um sinal de relacionamento tóxico. E Carol, existe assim um padrão, assim, por exemplo, o famoso dedo podre, tipo, a pessoa que
repetidamente vai de um relacionamento tóxico ou abusivo para outro, existe um padrão? Como é que... Acho assim, ó, é um consenso na psicologia que a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai reencenando cenas do passado. A gente constantemente se vê em situações parecidas com a que a gente se coloca nelas. Porque, como eu falei, o nosso cérebro gosta de economizar energia. Então é uma coisa nossa que a gente procure situações que a gente já está acostumado. Então, situações mais caóticas, com mais ansiedade, se eu venho de uma casa assim, provavelmente eu vou me envolver com amizades, com pessoas, das situações de trabalho que eu vou ficar. Por exemplo, num trabalho, tu é pago pra fazer um serviço, tu não é pago pra ouvir desaforo. Tem muita gente que vai pra casa doente porque não se sente no direito de dizer eu não vou, não sou obrigado a lidar com isso. Tem gente que acredita que tem que suportar. Daí você começa a ver que tem um padrão na vida dela de ela não se posicionar, de não saber se defender, de não achar que pode se impor. E a gente vai atraindo isso de certa forma. Atraindo porque é o mais familiar pra gente. Aí eu vejo as pessoas dizendo, mas por que eu sempre atraio a pessoa assim? Por que não sei o quê? Porque literalmente tem algo que tu não entendeu. Se eu tô repetindo o padrão, é porque eu ainda não aprendi uma ferramenta diferente. E essa ia ser a próxima pergunta. Como quebrar esse padrão, então? A primeira coisa é autoconhecimento. Tu lembra? Eu acho que eu comentei já, mas eu gosto de repetir. Aquele filme O Feitiço do Tempo. O cara só sai daquele dia quando ele entendeu alguma coisa. Então é meio que... É uma excelente metáfora, assim. Tu só para de repetir comportamento quando tu adiciona um componente diferente. Porque se eu tenho comportamentos iguais, eu vou ter resultados iguais. Quando eu entendo algumas coisas, por exemplo, geralmente vítima de relacionamento com um narcisista fala, depois que tu saiu com um, tu reconhece todos. E é mais ou menos verdade, porque tem umas características comuns. Qual é a diferença? Provavelmente tu vai cair num outro relacionamento com um narcisista, rápido. Mas tu vai sair mais rápido. Porque tu já entendeu. Já aprendeu alguma coisa. Exato. Né? Mas talvez tu ainda encontre mais 1, 2, 3 daqueles. Mas tu vai sair mais rápido. E aí tu vai começar a sacar que tu merece coisas que antes tu considerava o cara bonzinho. O cara que te trata bem, que te escuta, que mostra interesse, que é carinhoso, que é não sei o quê. Muitas pessoas valorizam qualidades que não são necessariamente importantes para uma relação. Porque o cara é bonito. Porque o cara, ele é médico. Porque o cara tem dinheiro, exatamente. Tem carro. Legal, muito bom. Mas ele te trata sempre que nem um lixo. E mesmo ele tendo dinheiro, ele é um pão duro, um chato e só quer fazer o que ele quer. Mas pelo menos... Quando tu começa a sacar... Quando tu começa a dar desculpas, né, pro teu relacionamento... E quando tu começa a sacar que isso não é o suficiente e tu merece outras coisas bem mais importantes no longo prazo, esse cara até deixa de ser atraente. Por isso que até padrão de atração tem a ver com aprendizado. Né? Tem muita mulher que vai bater o olho num cara topzera e vai se desmanchar, mesmo o cara sendo meio babaca, assim. Quando tu entende que o babaca... é uma coisa que tu não merece, tu não tem que lidar, esse cara automaticamente já não é... Quantas vezes que tu escuta histórias, eu achava ele tão bonito, o que aconteceu? Quando a gente namorava, agora eu olho pra ele, ele é todo... Por isso, porque alguma coisa diferente tu entendeu. Sim. Então, eu acho que é um processo de autoconhecimento, e nesse ponto a terapia eu considero essencial. Mas tem outras formas também de tu se conhecer, experiências do dia a dia que tu reflete sobre, enfim. Mas a melhor forma de parar de repetir padrão é se conhecer. Tem alguma coisa em ti que te leva a ficar reencenando essas situações. Então tá, Carol, acho que a nossa conversa não abusiva, né, mas bem educativa, eu também acho, bem exatamente. educativa, de hoje fica por aqui, mas quem quiser saber mais até sobre o teu trabalho, sobre relacionamentos, enfim, te encontrar aonde? Me encontra no Instagram, @CarolineBruning, lá tem um link para meus vídeos no YouTube, e a gente faz de vez em quando lives e outras interações no Instagram, então aparece lá e participa com a gente. No cinema tem uma lista de diretores abusivos, tem vários dos filmes e séries que a gente citou hoje no cinema.com.br, Instagram, @cinema.blog. Segue a gente também lá no nosso Instagram do podcast, que é o @podcastsatf, e escuta a gente nas plataformas disponíveis, que você já tá ouvindo hoje, então você sabe menos onde encontrar. Todas menos o Deezer, mais ou menos isso. É isso aí, a gente fica por aqui essa semana e volta semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!